Olá, alunos da EJA, oitava etapa, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 9, ela tem como objeto de conhecimento integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. Detalhamento desse objeto de conhecimento, globalização, o ápice do capitalismo e de um processo de internacionalização do mundo. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Turma, nesta aula nós vamos falar de globalização, de capitalismo e de internacionalização do mundo. Então, no decorrer dessa aula, nós vamos buscar compreender ali, em um primeiro momento, o que é globalização, o que é capitalismo. Posteriormente, a gente vai analisar o contexto em que a globalização ela surgiu, em que momento o processo de globalização ele foi se consolidando, né? A globalização ela foi se intensificando, e mais à frente a gente vai buscar entender qual a relação entre globalização e capitalismo, entendendo sempre que o capitalismo ele alavancou, ele intensificou esse processo de globalização que nós estamos a vivenciar e também ele possibilitou que a gente tivesse ali a internacionalização do mundo. Temos muitas coisas para a gente verificar no decorrer dessa aula, mas a gente vai por etapas. E primeiramente eu quero definir aqui com vocês o que é globalização e o que é capitalismo. E a gente vai começar com a definição de globalização. Acompanhe aqui comigo. Olha, a gente pode dizer que a globalização ela é um processo de ligação e interligação entre diferentes países, entre diferentes sociedades. Então, a gente pode dizer que a globalização é esse contexto que a gente vive, de maior interligação, de maior conexão entre os lugares, os países, entre as sociedades de uma forma geral. A globalização, ela envolve ali trocas rápidas de produtos, então a gente consegue produzir, aliás, a gente consegue consumir produtos que são fabricados em lugares distantes de onde a gente vive. É por isso que você consegue abrir um app ali que vende produtos, né, que vende roupa, por exemplo, e consumir esses produtos. Também circula de uma forma mais rápida pelo território global as informações. Hoje a gente consegue acompanhar os fatos, os acontecimentos em tempo real, graças à internet, graças ali aos jornais televisionados em especial. A gente tem também a rápida evolução tecnológica vivenciada em especial nos últimos séculos, né? No último século, perdão. E temos também ali uma maior troca cultural entre as pessoas e também a gente tem uma aproximação dos lugares, ainda que esses lugares estejam distantes um dos outros, né? Perdão. Você pode viver em uma comunidade no interior da Amazônia e, se você tiver internet, você pode se conectar com pessoas em outro lugar do mundo. Prosseguindo, a gente vem agora para a definição do que seria, né, do que é o capitalismo. O capitalismo, ele é um sistema econômico que se baseia, que tem como principal característica a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, as fábricas, por exemplo, elas têm ali, né, pessoas, indivíduos, instituições que são ali donos dessas fábricas, por exemplo. Então, a gente costuma dizer que, no modo de produção capitalista, a propriedade dos meios de produção, em especial, ela é privada, né? A gente tem ali a propriedade privada de uma forma geral. E a gente tem, no modo de produção capitalista, a busca sempre do lucro. A ideia é que a gente consiga acumular capital, acumular dinheiro. No modo de produção capitalista ou no sistema capitalista, a gente tem empresas, pessoas que produzem, compram, vendem bens e serviços de uma forma geral. E competem ali as empresas, por exemplo, entre si para obter cada vez mais lucro.
Bem, agora que a gente já sabe o que é a globalização e o que é o capitalismo, a gente vai entender em que contexto a globalização ela vai surgir. Olha, esse é um ponto bastante controverso. O que acontece aqui? Alguns estudiosos vão dizer que a globalização ela surge lá no século XV, no século XVI, durante o processo de expansão marítimo-comercial. Outros vão dizer que a globalização ela surge lá durante as revoluções industriais. Outros vão afirmar que a globalização surge na década de 70, quando a gente tem um maior avanço das tecnologias, né, da internet, por exemplo, de uma forma geral. Bem, olha, a gente pode considerar que o início da globalização se deu no século XV, no século XVI, durante a expansão marítimo-comercial. Então foi o início, foi o comecinho do processo de globalização. Mas como o próprio nome já diz, né, processo de globalização, a globalização ela vem acontecendo em processo, ela é um processo. Então, conforme a gente tem as mudanças na sociedade, a globalização ela vai se intensificando. Então, a gente pode dizer que o início da globalização ele é referente lá ao século XV e XVI, durante a expansão marítimo-comercial, e que durante as revoluções industriais a gente tem a globalização se consolidando, e na década de 70, 1970, a globalização ela se consolida de vez, e a gente tem essa realidade que nós estamos vivenciando no contexto atual, certo? Dando continuidade, a gente vai observar que o colonialismo levou, né, as trocas de produtos, culturas entre os continentes, em especial nesse contexto de grandes navegações, né, de expansão marítimo e comercial, que ampliou ali as rotas comerciais ali feitas pelos europeus, e isso possibilitou também uma maior conexão entre os lugares, uma maior troca de mercadoria e um maior intercâmbio também até cultural. A globalização, nesse contexto do seu surgimento, né, a gente observa que, com o passar do tempo, ela foi se consolidando. E durante as revoluções industriais, a gente tem a globalização se intensificando, né, ela se torna ali mais forte. Prosseguindo, a gente observa que o desenvolvimento dos transportes e das comunicações reduziu ali as distâncias no comércio, facilitou a circulação de mercadorias, facilitou a circulação de pessoas, facilitou a circulação de capital, que seria o dinheiro, facilitou também que a gente tivesse uma maior troca, né, cultural entre os povos. No século XX, a globalização se tornou esse fenômeno, né, global acelerado que a gente conhece hoje. E proporcionou essa realidade que a gente tem, de um mundo extremamente conectado, tanto do ponto de vista econômico, como político e cultural também. Dando continuidade, a gente observa que a globalização ela é essa fase de maior conexão entre lugares e pessoas, conforme eu já falei para vocês, que se intensificou, se consolidou, em especial, a partir da década de 70. Mas lembrando que ela vai surgir lá na expansão marítimo-comercial e vai se consolidando ao longo das transformações vivenciadas pela nossa sociedade. A globalização ela une economias, culturas, né, às vezes também separa, né, sociedades de uma forma geral, e criou um sistema interdependente no mundo. O que isso significa dizer, professor? Que os países, que as economias dos países, por exemplo, elas são dependentes uma das outras. Se a gente tem uma crise nos Estados Unidos, uma crise econômica, isso pode levar a uma crise a outros países e provocar uma crise econômica global, como a gente já vivenciou em momentos passados, né? É possível também a gente comprar produtos fabricados em outros continentes. E a gente faz muito isso hoje, né? Nós temos os apps de produtos produzidos lá na Ásia, famosos esses apps, inclusive. Você pode entrar lá, comprar esse produto, e esse produto chega na sua casa no intervalo de alguns dias somente, certo? Bem, a informação também circula em segundos, aproximando ali as pessoas, fazendo com que também a gente tenha ali uma maior circulação das informações referentes ali aos produtos. Lembre-se
essa realidade nem sempre foi assim, né? Um fato que acontecia, por exemplo, na Europa, no século XV, no século XVI, demorava meses para chegar até aqui o Brasil. E hoje a gente acompanha tudo em tempo real. Se tem uma guerra, você acompanha essa guerra em tempo real. Se tem um desastre natural, um tsunami, você acompanha as imagens, as notícias em tempo real. Isso é fruto deste mundo globalizado que nós vivemos. A globalização é um fenômeno que está ligado diretamente à evolução do modo de produção capitalista e dos meios de transportes e de comunicação. O capitalismo impulsionou o avanço nos transportes e também nas comunicações. E é isso que a gente vai buscar entender a partir deste momento. Como foi que os meios de transportes eles evoluíram, em especial, ao longo desses 2 últimos séculos? E aqui eu tenho uma ilustração para vocês de como foi a evolução de 2 meios de transporte. A aviação, que a gente já está vendo aqui, e o transporte marítimo. Olha, esse foi o primeiro avião, 14 bis, criado por Santos Dumont, inclusive um brasileiro, tá? A gente tem aqui os aviões que foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, temos aqui também um avião utilizado na Segunda Guerra Mundial. Percebam que ele está mudando, ele está evoluindo. Aqui um avião da década de 50, né, por exemplo. Temos os aviões da década de 60, que transportam já uma quantidade significativa de passageiros. E a gente tem, na década de 70, os aviões supersônicos, né, o Concorde, né, que voava acima da velocidade do som. E aqui a gente tem os aviões modernos que a gente conhece e observa hoje nos aeroportos, por exemplo, né? Aviões modernos, como o que a gente tem hoje, podem transportar até 800 pessoas em uma classe única, né? É o caso, por exemplo, do modelo de avião A380, que pode levar ali 800 pessoas. É muita gente sendo transportada em uma velocidade que supera ali 900 km por hora. Até aqui está tudo tranquilo? Bem, a gente continua essa questão da verificação da evolução dos transportes, agora analisando o transporte marítimo, né? Olha como as embarcações elas evoluíram ao longo do tempo. Nós temos aqui essa embarcação movida ali pelos remos, aqui as caravelas, né, que já eram movidas pelas forças dos ventos. Nós tivemos também os navios a vapor, muito importante, em especial durante ali a Primeira Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial. Os navios, né, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, se modernizaram bastante, evoluíram bastante. E no contexto já da década de 50, 60, a gente tem os navios cargueiros crescendo, transportando ali mais mercadorias. E hoje esses navios modernos, eles são muito grandes, capazes de transportar centenas de toneladas de mercadorias. Inclusive, são por esses navios aqui que circula a maior parte das mercadorias das trocas comerciais, por assim dizer, internacional. Certo? Bem, deu para compreender como foi essa evolução dos meios de transportes, analisando aqui o aéreo e também as embarcações? Agora a gente vai verificar como isso influenciou numa maior conexão entre os lugares, numa maior conexão também, consequentemente, claro, né, entre as pessoas, na ampliação também das trocas comerciais e culturais, por assim dizer. Acompanhem comigo aqui o tempo de duração de uma viagem entre Brasil e Portugal. Para a gente entender melhor, a gente vai pegar um exemplo aqui que vai analisar o tempo de viagem, né, o tempo que uma viagem durava para acontecer entre Portugal e Brasil, lá no século XV, no século XVI, no século XVII. Bem, o meio de transporte daquela época eram as caravelas, né? E uma viagem entre Portugal e Brasil poderia demorar, em média, 44 dias. Isso se tudo desse certo, se tudo ocorresse de uma forma tranquila. Mas nós estamos falando de um meio de transporte que utilizava a força dos ventos, as correntes marítimas, para ajudar nesse processo de deslocamento, né? Então, dependia muito das condições naturais para que essa viagem acontecesse. Além disso, os equipamentos de navegação não eram tão precisos como hoje, né? Hoje, se você está numa cidade e você não conhece, você abre o Google Maps e você traça a rota para onde você quer chegar. Antes não, eles utilizavam
equipamentos mais rudimentares para fazer essa navegação, para percorrer esse trecho entre Portugal e Brasil, por exemplo. Então, a possibilidade desses navegadores, né, se perderem também era muito grande. Então, se tudo desse certo, 44 dias. Se as coisas ficassem um pouco mais complicadas, até 3 meses, né? E correndo o risco de nunca chegarem também ao destino final. Isso acontecia nesse período. Agora, olha como o tempo de viagem ele diminuiu bastante entre Portugal e Brasil. A gente vai simular aqui um voo de Manaus para Lisboa. Um voo de Manaus para Lisboa, ele dura ali aproximadamente 8 horas e 30 minutos. Então, uma viagem que demorava ali dias, meses para acontecer, agora você pode fazer no espaço de apenas algumas horas, né? Então, olha como os meios de transporte eles evoluíram. E é importante que vocês entendam que essa evolução nos transportes, que essa evolução nas comunicações é o que possibilita que a gente tenha essa maior conexão entre pessoas e entre lugares dentro do território global, certo? Bem, prosseguindo, eu gostaria de tratar com vocês, a partir desse momento, sobre a evolução dos meios de comunicação, focando ali, né, na questão dos telefones. Então, a gente vai entender como foi essa evolução dos telefones ao longo do tempo. Acompanhe aqui comigo. Olha, nós temos aqui, para vocês observarem, os telefones, uma espécie de linha do tempo, e a gente vai verificar. Olha aqui, temos aqui perto de mim o primeiro telefone, né, criado ali por Graham Bell. Temos ali um telefone de mesa, temos também os telefones automáticos que já estão mais para frente, e os telefones eles foram evoluindo, conforme vocês vão observar. Olha, aqui a gente já tem os telefones móveis, né? A gente tem aqui os mais rudimentares, os primeiros que foram lançados. Aqueles 2 últimos ali da ponta, eu tive, certo? Aqueles 2 modelos ali que estão mais distantes de mim. E isso não faz muito tempo assim também, né? Isso é 2009, 2005, 2004, por aí, certo? E os telefones não pararam de evoluir. E hoje a gente tem os telefones digitais, né, os chamados smartphones, conforme vocês podem observar aqui nesta imagem que vai aparecer para vocês. Ó. Então, hoje não é exagero dizer que com esses telefones digitais, que com esses smartphones, nós temos ali o mundo na palma da nossa mão. A gente consegue resolver muita coisa pelo telefone. Você consegue pagar a conta, você consegue transferir dinheiro, você consegue monitorar a sua casa através de câmeras, você consegue, se tiver conexão, é claro, ligar ar-condicionado, ligar a luz, você consegue ligar o seu carro do celular, se você tiver, obviamente, os aplicativos necessários. Então, você consegue hoje fazer muita coisa do celular e ele conecta a gente ali com o mundo, né, com o externo, com aquilo que está acontecendo no território global. Isso deu para a gente, isso que eu digo, a evolução nos transportes e nas comunicações. Deu para a gente a ideia de que o mundo ele encolheu, de que o mundo ele diminuiu. E a distância entre os lugares, né, o tamanho do mundo permanece o mesmo, mas o tempo que a gente leva para se deslocar de um local a outro diminuiu bastante. Então, essa questão dessa redução do tempo de deslocamento entre um lugar e outro é que dá essa sensação de que o mundo encolheu. E eu tenho aqui, para mostrar para vocês, a velocidade em que nós nos conectamos em diferentes momentos da nossa história. Acompanhe aqui comigo. Bem, então a gente vai verificar a partir desse momento, né, porque essa ideia de que o mundo ele encolheu. Olha, de 1500 a 1840, né, o que conectava, né, o que movia ali, os lugares, as pessoas, eram ali as carruagens, eram os barcos à vela, e eles viajavam numa velocidade média assim, de 16 km por hora. Né? Então, era nessa velocidade que os lugares e as pessoas se conectavam, né? Então, isso dava a sensação de que o mundo era muito grande, porque a gente levava muito tempo para percorrer a distância entre uma cidade e outra, entre um país e outro, por exemplo. Mas os meios de transporte, assim como os meios de comunicação, eles foram evoluindo, conforme vocês vão observar. E aqui a gente tem, no período, né,
de 30, por exemplo, ali a gente já tem as locomotivas, os trens, os barcos a vapor, e isso fez com que a gente tivesse ali o mundo se conectando, os lugares se conectando, e as pessoas também a uma velocidade maior. Fomos evoluindo e a gente vai verificar agora o transporte aéreo, né, os aviões que ajudaram muito nesse processo de deslocamento de um lugar para o outro, em especial de passageiros. A gente tem na década de 50 os aviões, né, viajando ali numa velocidade de 480, 640 km por hora, e já é nessa velocidade, né, de 640 km por hora que os lugares e as pessoas vão se conectar. E aí a gente tem aqui também os aviões atuais, né, os aviões a jatos, por exemplo, que conseguem percorrer, né, se deslocar de um lugar para o outro com velocidades ali superiores a 800 km por hora. É nessa velocidade aqui que o mundo, que as pessoas se conectam. Até aqui tudo bem? Estamos falando de coisas boas da globalização, né? Mas a globalização também traz coisas ruins, né? Ela traz também alguns prejuízos, alguns desafios para a nossa sociedade. Entre esses desafios está a desigualdade, que é intensificada com o processo de globalização, e a gente vai ver aqui nesse momento. Acompanhe aqui comigo. A globalização, ela tem ampliado as desigualdades no mundo, tanto entre as pessoas como entre os países também. Então, o que a gente observa a partir da globalização? Que os países ricos, eles concentram mais capital, mais dinheiro, e tecnologia e poder. As nações mais pobres, elas tornam-se dependentes desses países ricos. Então, durante esse processo de globalização, durante a intensificação do processo de globalização, os países ricos se tornaram mais ricos e os pobres foram ficando mais pobres. Dando continuidade, a gente observa também que nós temos uma desigualdade social que cresce dentro de um mesmo país e entre os países também. Então, a diferença entre pessoas ricas e pobres dentro de um país tem se ampliado. Então, tem muita gente acumulando muita riqueza. Aliás, temos pessoas acumulando ali muitas riquezas, né? E temos pessoas ali que não têm acesso a essas riquezas. Então, a diferença entre ricos e pobres, né, tem se ampliado, tem se tornado ali maior. Isso vale também para os países ricos e para os países pobres, né? Essa diferença entre países ricos e pobres tem se ampliado bastante. Nem todos têm acesso à tecnologia e aos serviços modernos dessa globalização. Eu costumo dizer que a globalização ela é um fenômeno global, ela atinge todo o planeta, mas não na mesma intensidade, né? Países mais ricos, com mais desenvolvimento tecnológico, são mais globalizados do que os países mais pobres, né? Você também atinge as populações de forma diferente também, diferentes. Se você tem dinheiro para comprar um telefone, para acessar a internet, você consegue se conectar com esse mundo globalizado. Se você não tem, você fica à margem desse processo. Isso gera um cenário de exclusão, né? Quem tem dinheiro acessa esse mundo globalizado. Quem não tem, vive marginalizado desse processo todo. Outro ponto importante é a questão do desemprego, que a globalização tem contribuído bastante para que a gente tenha ali a ampliação do desemprego de uma forma geral. Como isso acontece, professor? A globalização ela traz ali uma ameaça aos postos de trabalho, uma vez que a gente tem muitas profissões sendo substituídas ali pelas máquinas. Temos também a automação do processo produtivo, que é quando os programas de computadores controlam também essas máquinas. As máquinas fazem o trabalho do homem e os postos de trabalho eles vão diminuindo. Isso gera o que nós chamamos de desemprego tecnológico, que é a perda de postos de trabalho em razão dos avanços tecnológicos que a gente está tendo. Então, quanto mais nós vamos avançando nas tecnologias, né, a gente vai substituindo ali o trabalho do homem pelo trabalho das máquinas, e isso gera o que nós chamamos de desemprego tecnológico.
Temos também a questão da cultura de massa, né? A criação de uma cultura global. Isso porque nós acessamos ali e consumimos o mesmo produto, né? E quem determina aquilo que a gente vai consumir, as mercadorias, os produtos de uma forma geral, é o país dominante nesse processo, que no caso é os Estados Unidos, maior economia do mundo, que ditou ali o estilo de vida americano, o chamado American Way of Life, né? Então a gente consome ali o cinema estadunidense, a alimentação, os artistas, o esporte. O inglês é o idioma desse mundo globalizado de uma forma geral, né? Então a gente tem uma padronização dos nossos hábitos de consumo. Isso faz com que a gente acabe consumindo os mesmos produtos, conforme a gente vai ver aqui. Então o que acontece? Essa cultura de massa, a gente tem ali a mundialização dessa sociedade de consumo, onde a gente passa a consumir os mesmos produtos de uma forma geral. Consumimos os mesmos artistas, consumimos também as mesmas marcas de tênis, a gente deseja o mesmo celular, conforme vocês vão observar aqui, olha. Então a gente tem os mesmos hábitos de consumo, por assim dizer, né? Então a gente vai no mesmo restaurante, né? Em especial essas redes de fast food, a gente quer o mesmo tênis. Então isso cria essa mundialização dos nossos hábitos, então cria também, uma cultura global em detrimento dos hábitos das culturas mais regionais. O inglês, obviamente, é o idioma da indústria cultural e dos negócios ocasionados pela globalização. A partir desse momento, eu gostaria de tratar com vocês das vantagens e das desvantagens da globalização. Acompanhe aqui comigo. De que forma a gente vai fazer? Eu vou mostrar uma vantagem e uma desvantagem na sequência da globalização, certo? Vantagem da globalização. Produtos importados tornam-se acessíveis em vários países. Você consegue consumir produtos que são produzidos em outros países de uma forma muito mais fácil. Mas a globalização, como desvantagem, aumenta a distância entre os países ricos e pobres, porque agrava a desigualdade de uma forma geral. As tecnologias modernas chegam com maior rapidez, isso é uma vantagem. Desvantagem, as economias elas estão dependentes uma das outras. Isso faz com que a gente tenha crises internacionais mais constantes. Vantagem da globalização. Culturas diversas se aproximam, povos de diferentes regiões se conectam, né? Isso é uma vantagem, isso é bacana. Mas a gente tem também a homogeneização cultural que enfraquece as culturas locais. Isso é um ponto negativo. Temos também como vantagem, as economias crescem com a abertura do comércio mundial, as economias vão crescendo, mas elas crescem graças ao aumento do consumo, e esse aumento do consumo pressiona o meio ambiente, traz impactos ambientais. E aí a gente tem também como vantagem a circulação de informações que fortalece a ciência, o conhecimento de uma forma geral. Por outro lado, como desvantagem, a gente tem a precarização do trabalho que afeta milhões de pessoas. Essa precarização do trabalho é quando o trabalhador está exercendo ali a sua atividade desassistido da seguridade social de uma forma geral. Bem, relação entre capitalismo e globalização, né? Olha, o capitalismo, em sua fase atual, sustenta a globalização mundial. A globalização ela surge junto com o capitalismo e o capitalismo é o que alimenta essa globalização. Empresas ali buscam novos mercados para expandir seus lucros, isso faz com que a gente tenha ali a necessidade de conectar mais os espaços do território global. Prosseguindo, a gente observa também que a produção ela é descentralizada. Uma peça é feita em um país, o produto é montado em outro, e eu sempre dou o exemplo dos aviões. Olha, o motor do avião é produzido em um país, a asa em outro, as poltronas em outro lugar, e eles escolhem um país para esse produto ser montado. É assim que as coisas são fabricadas, produzidas nesse contexto de um mundo globalizado. Nós temos também as multinacionais, né, que se espalham ali pelo território do nosso planeta. Temos também o sistema financeiro conectado, que estão ali ligados. E isso, obviamente, né, traz para a gente uma certa instabilidade econômica, né? Então, uma crise é sentida de imediato, porque as economias, o sistema financeiro está conectado.
Bem, dando continuidade, a gente vai verificar que a gente tem, a partir da globalização, o aparecimento dos blocos econômicos. Então, formam-se ali os blocos econômicos que permitem que os países eles ampliem suas vantagens competitivas e seu mercado consumidor. E aqui eu tenho um mapa, né, com os principais blocos econômicos da atualidade. Aqui a gente tem a União Europeia em amarelo, em um tom de laranja a gente tem o Mercosul, que é um bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Temos também, nesse contexto de um mundo globalizado, as transnacionais, que são empresas com sede em um país e filiais ou operações em outros países. Exemplo de transnacionais: a Petrobras, Embraer e a Coca-Cola. Caso não tenha ficado claro o que são as transnacionais, eu vou dar um exemplo concreto para você. Vocês conhecem a Volkswagen? A Volkswagen é uma empresa que produz carros. Ela é considerada uma transnacional. Sua sede fica na Alemanha, mas ela tem fábricas ali espalhadas por alguns países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, a Volkswagen é um exemplo de empresa transnacional. Empresa com sede em um país normalmente desenvolvido, tá? Mas não são todas também. E aí ela tem fábricas espalhadas por outros países do mundo. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.